Olá a todos. É com grande satisfação que eu aceitei esse convite, né, para essa palestra, para falar um pouco sobre as cidades sustentáveis. Sou professora Luciana, professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos, especialmente professora do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana. A gente desenvolve várias frentes, várias áreas, né, pensando na cidade sustentável. E o meu grupo, especialmente de urbanismo, trabalha em conjunto com algumas questões. A gente trabalha com a questão da drenagem sustentável, trabalha com a questão dos instrumentos, né, visando a sustentabilidade. E fizemos recentemente um projeto muito interessante, muito importante para o nosso grupo, na área de mobilidade urbana. Esse trabalho de extensão e cooperação técnica com uma prefeitura do estado de São Paulo, a prefeitura de Araraquara, no interior, resultou no plano de mobilidade. Um desafio em tempos de pandemia, né? E dentre as atividades que foram realizadas nesse plano, eu venho aqui destacar a questão da mobilidade ativa, né? Fizemos uma proposta muito interessante para um projeto grande de ciclovias, e eu acho que é muito importante a gente compartilhar, né? São cidades que têm muito potencial para desenvolver essas ciclovias, para a gente ter mais oportunidade de trabalhar com a mobilidade ativa cicloviária, e essa foi uma experiência muito interessante do nosso grupo de pesquisa e extensão aqui da UFSCar de São Carlos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que conta uma parte desse trabalho, tá? No qual a gente desenvolveu uma proposta muito interessante, baseada em todas as leituras, em todas as atividades que fizemos lá. Bom, o plano cicloviário, então, foi batizado aí pelo projeto Bike Aquara, né? Fazendo parte do plano de mobilidade de Araraquara, como eu disse para vocês. Conforme eu vou passando aqui os slides, eu vou contando um pouquinho dessa história, né? A primeira pesquisa que fizemos, além da pesquisa com o nosso grupo mesmo, foi em conjunto com a própria Unesp, que a Araraquara tem um campus da Unesp, quanto a esse uso da bicicleta, né? Verificamos primeiro que era um uso bastante restrito e que, com a perspectiva até do retorno das atividades após o Covid, existia uma tendência pequena de retorno, né? E os pontos levantados como importantes para serem analisados do porquê que essa experiência de bicicleta não estava tão ativa, né? Que a gente percebeu aqui que tinha um grupo muito pequeno, inclusive um grupo que nem sabia andar de bicicleta, 17% dos entrevistados, né? E que a faixa etária que mais estava propensa aí era de 31 a 40, junto com os de 25 a 30, que seria o foco da universidade. Então, são dados que fomos coletando para poder entender melhor que perfil é esse, já que a gente não tinha nem mesmo a perspectiva de estar atuando, né? E aí é muito importante pesquisas como essa aqui, onde a gente avalia onde estão os problemas, né? E a maior parte deles aqui se dá não só pelo esforço, mas assim, o tempo de viagem, que às vezes é muito grande, a ausência de ciclovias foi colocado como um ponto muito importante, a ausência de bicicletários, né? A aceitabilidade social depende muito mais da idade, né? A questão de assaltos, uma cidade de porte médio não é esse tanto o problema, né? A segurança, mas sim a segurança de acidentes. Condições climáticas, tendo em vista que a cidade de Araraquara é uma cidade bastante quente, conhecida até como Morada do Sol, né? Se havia alguma dificuldade no material transportado e grandes distâncias percorridas. Enfim, essas perguntas nos direcionaram para a questão principalmente da ausência de infraestrutura, ou seja, a ausência de ciclovias, a ausência de bicicletários, né? A ausência de condições
para o desenvolvimento dessas ciclovias. Sendo assim, desenvolvemos uma rota, né, um conjunto de rotas pela cidade, com as quais se pudesse chegar de norte a sul, leste a oeste, com o uso da bicicleta. Nem sempre é possível que essa rota seja feita, eu acho que isso acontece em todas as cidades, num caminho mais estabelecido, onde existe maior consolidação do sistema viário, as vias são mais estreitas, tem lugar de estacionar, muita saída de veículos, não é possível colocar uma ciclovia, nem mesmo uma ciclofaixa. Então, trabalhamos com 3 conceitos: ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, né? As rotas garantem que no trecho onde não é possível ter uma segregação física para o uso da bicicleta, se tenha a sinalização correta, se tenha a sinalização ostensiva até de que por ali vamos compartilhar o uso com a bicicleta, veículos e bicicletas, né? Então, nesse plano macro, a gente foi detectando pontos onde seria importante expandir o uso da bicicleta. Já consolidado na cidade, existiam caminhos que são rurais, uso mais para ciclistas turistas, e o que a gente gostaria, na verdade, era de ampliar isso para o trabalhador, né? Para ampliar para o trabalhador, então, esse projeto Parque Pinheirinho é um parque bom, grande da cidade, e que não tem o uso da bicicleta. Então, a gente propôs que esse parque fosse o primeiro, como se fosse uma incubadora de projetos aí, e que os projetos pudessem estar trazendo para cá o uso da bicicleta, como para as crianças, né, para a família, enfim, e que a partir desse local a gente pudesse ter os paraciclos, as aluguéis de bicicleta, né, um ponto mais específico. A cidade, então, foi detectado na cidade alguns pontos importantes, e envolvendo aí, né, pedala para a terceira idade, em algumas áreas mais específicas, esse parque, né, num parque urbano já existente, e a detecção de algumas praças que poderiam ser pontos muito importantes para essa conexão entre o ciclista que vai de turista, o ciclista que está a trabalho, e até mesmo aquele que poderia deixar sua bicicleta para pegar a bicicleta por um prazo, depois ele poderia andar de ônibus, poderia andar de Uber ou seu próprio carro, ter pontos de parada, né? Então, para isso, a gente fez um estudo sobre as praças urbanas, os principais pontos que já existiam potencial aí de encontro, incluindo a universidade, né, a Unesp, que é um dos campos que fica fora da cidade, né? Fomos detectando trechos, e nesses trechos, o comprimento desses trechos em quilômetro, que era uma outra dificuldade. A gente tinha algumas ciclovias muito isoladas. Aqui nesse ponto a gente está vendo algumas que são muito isoladas. Então, pequenos trechos, né, um total de 10 quilômetros aí, com muito pouca conexão. Então, princípios, né? Conexão com o turismo rural, conexão com os bairros, né? Projetos que tragam sinalização, que tragam o que já existe e um novo que estava sendo pensado, né? O programa Para o Seu Bico, na verdade, era para a ideia das bicicletas compartilhadas, imaginando que, num primeiro momento, muitas pessoas ainda nem têm a bicicleta, poderiam usar de processos aí de compartilhamento, e há uma ideia aí de trabalhar com terceirizados, né? Mas é uma sugestão, lógico que a gente está fazendo aqui uma proposta. Sinalização ostensiva, né? Existem muitas possibilidades aí de usar espaços, desde que a sinalização seja bem feita, e a gente percebe que é um investimento relativamente barato, porém inclui uma nova cultura, né? A cultura de se compartilhar com a bicicleta dentro das cidades. E essa tem sido assim, a grande dificuldade quando a gente avalia por que a bicicleta não está presente, porque falta esse estudo, né, e esse aproveitamento dessa cultura. As rotas foram estabelecidas a partir de pontos de atração, né, onde existiam, então, aqui, parques, áreas verdes já consolidadas, né, com pontos da cidade de onde se poderia sair com segurança.
Então, várias rotas foram realizadas, né? Nessas rotas foram, então, estabelecidas quais os pontos de parada possível, as praças, os atrativos que cada um desses tinha, tá? Por meio do SIG. A gente fez mapas atualizando com locais e com vistorias em loco para ver tipo de via, largura da via, né, como ela poderia ser utilizada. Então, várias rotas foram feitas assim em espaços, alguns que já existiam, outros alternativos, e principalmente interligando esses espaços. Aqui a gente está só mostrando alguns, né, mostrando sempre que ela vai estar conectada. E quando ela encontra uma praça, ou aqui no caso é uma escola, né, ela possa ter um ponto de parada, porque é um atrativo, né? Com a possibilidade dos paraciclos, com a possibilidade até da compartilhamento. As vias que poderiam receber as ciclovias foram, então, desenhadas, foram avaliados o perfil e com rotas, às vezes, ida e vinda, às vezes com separado na via. Essa tinha um canteiro central muito largo, a gente optou pela ciclovia com 2,5, né? Então, a gente vê que tem que ter um trabalho, que é um trabalho de pesquisa, um trabalho de levantamento, um trabalho de conhecimento um pouco da realidade que aquele local tem, como as pessoas se utilizam, às vezes até modificando um pouco a questão da velocidade permitida, né, para que possa ser melhor aproveitado. Então, nesses casos, ó, fizemos o levantamento, um canteiro grande, poderia fazer uma ciclovia segregada. Então, cada rota, na verdade, possui ciclorotas, ciclofaixas e ciclovias, né, no intuito de dar conexão com as áreas mais consolidadas. Outras áreas foi necessário dividir a ciclofaixa, uma para cada lado, quando o canteiro central era mais estreito. E tudo isso, então, gente, consta nesse plano, né, de mobilidade que trouxe uma nova visão para a cidade do que é o sistema viário. Não é sem conflito, né, porque a gente tem que estar trabalhando em conjunto com ônibus, carro, bicicleta, pedestre, né? Mas o intuito maior é trazer para essa nova visão, né, de cidade sustentável o uso do transporte cicloviário. Seguem aqui esses estudos, então é só para mostrar, né, que são muitas áreas, que as rotas, então, elas se interligam, né, para que ela possa ter uma continuidade, a pessoa possa ter caminhos diferentes que ela tá seguindo, conforme o local que ela quer atingir. E, como eu disse, naquele primeiro mapa, né, várias rotas, de norte a sul da cidade, cada uma delas com a sua característica, algumas trazendo mais turistas, outros trazendo mais trabalhadores. Nesse caso aqui, quando a gente fez a pesquisa de origem e destino, ficou claro que existia um bairro trabalhador e que tinha que se deslocar até o centro. Como o intuito é trazer também o trabalhador, né? Então, essa seta indica o sentido, né, predominante da rota que esses trabalhadores precisavam fazer, que é sair desse bairro mais afastado e chegar até o centro. É um movimento, na verdade, pendular, né, de início do dia e fim do dia. Então, também fomos buscando quais eram as necessidades nesse trecho, e a partir daí, com o estudo não só desse trecho, mas de outros também, buscando saber se já existia bicicleta nesse local, se as pessoas tinham bicicleta, ou se precisavam da bicicleta, o quanto elas estariam dispostas a usar, né? Foi um estudo que levou praticamente 2 anos, tá? Então, entre todas as pesquisas e a possibilidade de criar as rotas com suas diferentes etapas, né? Cada trecho tem um perfil de via diferente, esse é o grande desafio. Cada perfil de via possibilitava, então, uma alternativa ou outra de ciclovia segregada ou só valorizando a própria cultura da ciclovia, né? Buscamos em vários manuais aí alternativas para algumas áreas que tinham mais espaços, áreas novas, áreas de diretrizes viárias, inclusive as diretrizes são o que a gente procurou deixar, né, como nesse plano, que as novas vias sempre contemplem as ciclovias, para que a gente possa, num futuro em breve, ter essas conexões todas completas, tá?
Lugares de estrangulamento, como a gente tem aí, embaixo de viadutos, são todos desafios que a gente acredita que sejam possíveis com a diminuição de velocidade e com a cultura do respeito ao ciclista, né? Aqui, então, novas rotas, tá? Algumas rotas, como eu falei, elas passam por mais parques, então elas poderiam ser áreas mais verdes, áreas de passeio, né? E não tão principais rotas que nós desenvolvemos, totalmente nova. Essa rota aqui consta mais ou menos com 8 quilômetros. Ela sai dos principais bairros, os bairros mais densos, que são os loteamentos, principalmente os de Minha Casa Minha Vida, e novos loteamentos que ficam a norte e nordeste. A rota destina-se principalmente para trabalhadores, né? Diferente das rotas até a norte, mais a sudeste, que eram rotas que incluíam turistas, essa destina aos trabalhadores, principalmente que vem o caminho até o centro. Ela também foi dividida em setores, esses setores em função do tipo de vias que elas contemplam, e nós conseguimos um trajeto buscando vias que eram mais largas, vias dando segurança ao ciclista. Basicamente, o caminho vai ser por ciclofaixas, ciclorotas e ciclovias, como a gente já tinha feito nas demais, né? Esses caminhos foram escolhidos, né, como os demais também, passando por cada um deles e destacando o tipo de via, né? Ele chega, né, ele tem aquele primeiro trecho de 8, depois ele vai ter mais 8 quilômetros que chega de bairros que são próximos ao centro até a área que a gente detectou que era um ponto bastante de confluência aí tanto de ônibus quanto de carros, né, que ficam próximos, então, a vários equipamentos que são atrativos do ponto de vista da mobilidade. Eles passam por praças, áreas que nós destacamos para que pudessem ser feitos os paraciclos, os pontos de integração intermodais. Esse é o objetivo, né, ao passar por esses pontos. A gente pode ver, em relação a esse slide com o anterior, que é uma área já mais consolidada, mais densada, porém que foram detectadas as vias que eram possíveis de se traçar essa rota. Mas o mais importante de todo esse trabalho foi ter conseguido essa conexão. O conjunto dessas rotas, e vocês podem perceber que elas têm praticamente distâncias próximas, né, 16, 18, 15 quilômetros, ou seja, o centro está equidistante de cada uma delas, exceto da rota turística, né, que sai fora da cidade, aí ela é um pouco mais longa, mas para todas essas rotas foram feitos caminhos baseados no estudo de demanda, de origem e destino, e também da possibilidade do uso do modal da bicicleta. E mais do que isso, as vias foram integradas, né? As vias existentes, mais do que simplesmente estarem colocadas nos caminhos que eram possíveis, né? Elas são integradas, possibilitando, portanto, são mais de 100 quilômetros aí, contando com a turística, de possibilidades de ciclovia, podendo ser implantadas de forma gradativa e parcial, que foi a proposta que fizemos, inclusive, dentro do plano, né? O plano de mobilidade, ele contempla muito mais do que o plano cicloviário. O objetivo do plano é melhorar as condições de mobilidade, integrar os diferentes modais, detectar pontos de falhas para possibilitar correções, né? Nesse caso específico relatado aqui, a gente está trazendo as possibilidades e a estratégia de integração intermodal e a estratégia principalmente das redes cicloviárias. Então, foi uma experiência bastante interessante, envolvendo diversas pesquisas, vários pesquisadores, o nosso próprio grupo de professores, a gente tinha professores na área de geoprocessamento, mobilidade, transporte e urbanismo, né? Eu trabalho bastante com a questão dos planos diretores, e a gente, então, fez essa integração, né, pensando no crescimento da cidade, do planejamento da cidade, com essas novas possibilidades de integração. Vejam que não foram criadas novas vias, as vias vão ter que ser redesenhadas, e as diretrizes viárias para novos loteamentos, aí sim, que as ciclofaixas ou ciclovias sejam previamente
definidas e estejam nas diretrizes viárias. Todas essas diretrizes fizeram parte desse projeto, como eu falei no início, fazendo parte do projeto do plano de mobilidade da cidade, mas tendo com um grande enfoque o plano de mobilidade cicloviária. Né? A ideia é que a gente consiga, com projetos como esse, tornar as cidades mais sustentáveis, mais agradáveis para se viver, com mais potenciais de uso dos parques, das áreas livres. A cidade de Araraquara é uma cidade com bastante arborização urbana, então a gente acredita que tenha condições também de um clima para que esse ciclista se manifeste. Então, agora, a gente, dentro do plano, fez essas propostas, as propostas foram aprovadas, né, em audiências públicas. Essa também foi uma experiência muito importante da participação da comunidade nas audiências públicas. E uma vez aprovado, encaminhado, inclusive, para o Ministério, agora o Ministério, retorno do Ministério das Cidades, a gente espera que ele seja implantado. Os recursos não são muito grandes, mas, obviamente, é necessário que se destinem alguns recursos para a questão da sinalização, para a questão da ciclofaixa, que aí demanda essa pintura e adaptação do terreno, e principalmente das ciclovias, que aí envolve uma obra de infraestrutura, inclusive com os pontos detectados para essa infraestrutura. Esse, então, é um relato de um trabalho de extensão, volto a falar, um trabalho de extensão em conjunto com os pós-graduandos, mestrandos, doutorandos do programa de engenharia urbana da UFSCar, e que eu achei muito interessante trazer aqui como relato, dentro do possível, como um projeto que não é só de pesquisa, a gente tem feito algumas publicações, e relatar essa experiência é muito importante para a gente, que muitas vezes fica, né, faz projetos muito interessantes e que nem sempre tem possibilidade de implantar. Nesse, como era um trabalho em conjunto, com um contrato de extensão e cooperação técnica com a prefeitura, nós esperamos que em breve a gente possa estar relatando, né, a experiência da implantação, as dificuldades, os desafios e, ao mesmo tempo, as possibilidades de uma transformação da cidade. Muito obrigada. Vou tirar aqui o slide e agradecer aí a todos que colaboraram aí para esse trabalho, que são muitos colegas, realmente muitos alunos.